Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Aline, estou novamente aqui com vocês para tratarmos sobre as legislações voltadas, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que cairão com certeza na prova de vocês, já está previsto no edital. E as nossas aulas, as próximas aulas, serão sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, todo Tribunal de Justiça, toda instituição, existe um regimento, que são aquelas normas que estabelecem ali as regras para o exercício de algumas competências, para a criação de cargos, quem pode julgar o quê, quem pode julgar quem. Então, essas são as nossas regras que estão estabelecidas dentro do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e que vai cair aí na provinha de vocês. Então, vamos começar aqui. Olha o material. Eu separei por alguns pontos, assim, primeiro nós vamos tratar do histórico, para vocês terem uma ideia, que pode ser cobrado. Eu separei por pontos, assim, de composição, de missão, e aí depois nós vamos falar cada passo, vamos falar do Tribunal Pleno, depois vamos falar da Corte Especial, depois vamos falar das câmaras, e assim sucessivamente, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Tá? Então, olha aqui no nosso material, o nosso histórico, O primeiro ponto aqui é o histórico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quando foi formado, quando foi instituído o Tribunal de Justiça em Goiás. Olha só, foi instalado em 1º de maio de 1874, sob o nome Tribunal da Relação da Província de Goiás, tá? E sua primeira sede foi no edifício 1, no Largo de Rosário, na antiga capital goiana. Então, a primeira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi lá na cidade de Goiás, tá? Não foi Goiânia, porque naquela época nós ainda não tínhamos a vida e a transferência da capital do estado de Goiás, da cidade de Goiás, para Goiânia. Goiânia nem existia na época, certo? Então, se cair na prova que a primeira sede foi em Goiânia, falso. A primeira sede do Tribunal de Justiça de Goiás foi lá na cidade de Goiás, antiga Goiás Velho, que muita gente chama de Goiás Velho, na data de 1º de maio de 1874, tá? Com o nome de Tribunal da Relação da Província de Goiás. Observe até que o Goiás aqui, ó, tá com Y, tá? Porque ainda não havia a reforma aí para a alteração do nome de Goiás, tirando aí do Y e Z para o Goiás que nós temos hoje. Por quê? Porque venha das tribos, dos Goiáses. Então, por isso, tá? Então, primeiro ponto. Instituição, 1º de maio de 1874, lá na cidade de Goiás. Não na cidade de Goiânia, ok? Olha só. Assumiu o cargo de presidente em caráter interino o desembargador José Ascenso da Costa Ferreira. Então, quem foi o nosso primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás? O desembargador José Ascenso da Costa Ferreira, certo? Caindo na prova de vocês, marquem essa alternativa. Com a transferência da capital, para Goiânia, aí sim houve a transferência da sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a capital goiana em 16 de março de 1937. Foi instalado em um prédio no ao lado do Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, pelo presidente da época, desembargador Antônio Perillo. Então, quando veio 1937, houve a transferência da capital. Houve aí a transferência da sede do Tribunal de Justiça da antiga capital para a nova capital. E ele não foi instituído ali, onde é hoje, ali na Avenida Assis Chateaubriand. Foi na Praça Cívica, em um prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas, certo? Pelo então presidente de quem, gente? Presidente do tribunal, tá? Desembargador Antônio Perillo. Então, o primeiro desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia, foi o desembargador Antônio Perillo. O primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador José Ascenso da Costa Ferreira. Tá?
Tome cuidado com esses nomes, porque pode ser que o examinador cobre a questão histórica, e se você está por dentro da questão histórica relacionada ao tribunal aonde você vai trabalhar, né? Com certeza você vai passar no concurso, você vai vir ser meu colega aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, e para isso você vai precisar, talvez, ter conhecimento sobre essas questões históricas. E aí, já no dia 27 de junho de 86, então olha que nós estamos falando em 86, sob a presidência do desembargador Geraldo Crispim Borges, pai do nosso queridíssimo desembargador Leandro Crispim, a Justiça de Segundo Grau ganhou uma nova sede localizada na Avenida Assis Chateaubriand, 195 do setor oeste. Tá? Nos últimos anos, o TJ se modernizou, tendo iniciado o processo de informatização na década de 80. Então, pessoal, notem que nós temos 3 fases na questão histórica do tribunal. 1874, criação do Tribunal de Justiça de Goiás, lá na cidade de Goiás. 1937, transferência da capital, mudança da sede do Tribunal de Justiça de Goiás, lá de Goiás, para a cidade de Goiânia, sob então a presidência do desembargador Antônio Perillo. E aí, sediado na Praça Cívica, ao lado do Palácio das Esmeraldas. Em 1986, olha que nós estamos falando de um tempo um tempo curto aí, né, para todas essas mudanças. Sobre a presidência do então desembargador Geraldo Crispim, tá? Geraldo Crispim Borges, mas mais conhecido como Geraldo Crispim. A Justiça Goiana, né, o Tribunal de Justiça, saiu da Praça Cívica e foi ali para aquele prédio onde está até hoje, que é na Avenida Assis Chateaubriand, ali às margens do Lago das Rosas. Então, desde 1986, ali é a sede do Tribunal de Justiça, tá bom? E aí, pessoal, outra questão. Os fóruns, as varas cíveis, hoje não atuam mais na sede aqui da Avenida Assis Chateaubriand. Foram criados o Fórum Cível, ali no Parque Los Andes, onde todas as varas cíveis e ambientais foram transferidas para lá. Foi criado o Fórum Criminal, ali próximo ao estádio Serra Dourada. Então, todas as varas criminais também foram transferidas para lá. E aqui, hoje, né, principalmente depois da reforma, o tribunal passou por uma reforma, ficou muito bonito. Quem ainda não conhece, vai lá conhecer, né, as futuras instalações onde vocês irão trabalhar. Houve essa reforma e aqui, nessa sede do tribunal, estão apenas as questões vinculadas ao segundo grau, ou seja, somente ao Tribunal de Justiça. Aqui onde era a sede, na Avenida Assis Chateaubriand, funcionava o tribunal, de um lado, e ao fundo, ali na saída para a Rua 10, funcionava o fórum, certo? Então, nós tínhamos ali o fórum civil criminal, e do outro lado, com a saída para Assis Chateaubriand, o tribunal em si, o segundo grau. E aí, com o aumento de processos, com a tentativa de melhoria para os servidores e para, né, para a comunidade como um todo, houve esse desmembramento, a criação desses 2 fóruns, um civil e um criminal. E aí agora, com a reforma, somente questões voltadas ao segundo grau, ou seja, somente ao tribunal propriamente, estão sediadas aqui na sede da Avenida Assis Chateaubriand, tá? Então, isso aí são questões históricas que podem cair na prova de vocês. Então, esse é o primeiro ponto, né, o ponto histórico. Vamos passar para o segundo ponto, que é o alinhamento estratégico. Qual que é o alinhamento estratégico? Como todo tribunal, como toda instituição, o Tribunal de Justiça de Goiás tem a sua missão, tem a visão, tem os objetivos. E quais são esses? Qual a missão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás? Realizar a justiça assegurando à sociedade um serviço acessível, ágil, eficaz e efetivo e resguarde a todos o direito à dignidade e à cidadania. Então, essa é a missão, tá? O Tribunal de Justiça existe para isso, tá? Esta é a missão do tribunal, promover a justiça com agilidade, com eficiência, trazendo e proporcionando a cidadania e a dignidade daqueles que dele dependem.
Bom, segundo ponto, qual a visão do futuro? Qual que é o objetivo? O que o tribunal espera do futuro? Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Então, qual a visão futura do tribunal? O que o tribunal almeja? Ser reconhecido. Todo mundo quer reconhecimento, né? Não adianta falar que você não quer, você quer também. Todos nós queremos reconhecimento. E o tribunal também quer ter o seu reconhecimento. E qual que é o reconhecimento que o tribunal quer? Ser um instrumento efetivo de justiça, de paz e equidade social. Bonito, né? Bem bonito. Tomara que consigamos atingir aí esse objetivo futuro. E nós temos como os valores institucionais. Quais são os valores? Em que o tribunal se pega? O que o tribunal ali... Quais são as bases para a formação do tribunal? Quais são as bases para que ele possa cumprir a sua missão, para que ele possa ter sucesso nos seus objetivos futuros? Olha o que eu trouxe para vocês. Isso aqui tudo está no site, viu, gente? Não tirei da minha cabeça, não. Credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e controle social, ética, probidade, responsabilidade socioambiental. Então, esses são os valores institucionais do tribunal. Então, essas são as bases. O tribunal se baseia nesses valores institucionais para o exercício das suas funções, para o desenvolvimento das suas atividades. Notem, na prova, gente, pode ser que você esqueça, né, fazer uma relação assim, vou lembrar de todos. Não, lembra que quais são os valores? Ética, moral, probidade, celeridade. Olha, que tem aqui responsabilidade socioambiental, certo? Tem uma preocupação com o meio ambiente, com a preocupação social. Então, estes são os pilares do nosso tribunal. É nisso que o tribunal vai se basear para formar aí as suas comissões, para formar os seus julgados, ou desenvolver as suas atividades. Então, Aline, na hora da prova é impossível lembrar isso aqui tudo. Ok. Se não conseguir memorizar, pensa em coisas boas, tá? Ninguém tem como missão, como objetivo, como pilar algo ruim. Então, só vai ter celeridade, probidade. O que é probidade? É ética, é você não ter corrupção, certo? Celeridade, né? Paz social, equidade social, responsabilidade socioambiental. Então, essas são as questões voltadas pelo Tribunal de Justiça como seus pilares, como seus fundamentos básicos, os seus valores institucionais. Ok? Então, esses são os alinhamentos chamados de alinhamento estratégico do Tribunal de Justiça de Goiás. E aí, agora vamos para a mão na massa, né? Até agora a gente estava falando ali, juntando os ingredientes. Agora vamos colocar a mão na massa. Qual é a composição atual do Tribunal de Justiça? Biênio 2021 a 2023. Então, o Tribunal de Justiça, de 2 em 2 anos, muda a presidência. E aí muda a presidência, a vice-presidência e a Corregedoria Geral de Justiça, certo? Então, o mandato do presidente é de 2 anos, certo? Nós tínhamos o último presidente, o desembargador Gilberto, e aí veio agora o presidente Carlos França. Então, o nosso atual presidente é o desembargador Carlos França. Então, o presidente, desembargador Carlos Alberto França. Vice-presidente, desembargador Zacarias Neves Coelho. Corregedor-Geral de Justiça, Nicomedes Domingos Borges. Ouvidor, desembargador Amaral. Ouvidora substituta, desembargadora Elizabeth. Notem, nós estamos falando da presidência do tribunal. Então, presidente, vice-presidente, corregedor, ouvidor e ouvidor substituta, notem que não tem nenhum juiz, certo? Todos são desembargadores. Independente se ele veio por carreira, se ele veio pela UAB, se ele veio pelo MP, certo? Aqui, ó, só para uma questão de
formação, o nosso Corregedor-Geral de Justiça, ele veio pelo 5º Constitucional. O desembargador Nicomedes, ele veio pelo 5º Constitucional da UAB. Então, foi um dos empossados pelo 5º, na vaga da UAB. Então, pode cair na sua prova que todos os membros diretivos têm que ser juiz de carreira? Não, não existe essa regra, certo? Tanto a prova que o nosso Corregedor-Geral de Justiça era um advogado, né, de renomado conhecimento, que foi lá escolhido pela UAB, veio pela... Daqui a pouco a gente vai falar sobre 5º, veio para a escolha dos membros do tribunal e aí depois foi escolhido pelo governador do estado. Então, nesse caso, não há a exigência de que todos os membros da banca diretiva do tribunal, presidente, vice, corregedor, ouvidor e ouvidor substituto, tenham que ser juízes de carreira, certo? Podem ser desembargadores vindo pelo 5º Constitucional, mas todos têm que ser desembargadores. Observem que não há juiz aqui, juiz de 1º grau, tá? Juiz de 1º grau é meio, né, redundante, mas só para vocês entenderem. Não há juiz aqui entre os membros da mesa da banca diretiva do tribunal. Todos são desembargadores. Ok? Esse aqui vocês têm que saber. Esses nomezinhos aqui, ó, vamos começar a fazer o post-it, vamos começar a colocar ali na porta da geladeira, toda vez que você for lá comer um doce, tá? Você for lá comer um pedacinho de bolo, tomar uma aguinha, vai estar lá o nome do presidente, do vice, do corregedor, do ouvidor e da ouvidora substituta. Esses aqui vocês têm que saber, provavelmente vai cair na prova de vocês, tá? Composição. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele é composto por 42 desembargadores. No regimento interno, tá? Acho que 31. Já houve alteração, tá? Houve uma alteração pela lei 16.307 de 2008. Essa lei vai estar aí no material de vocês. E essa lei alterou a composição do Tribunal de Justiça, criando mais 2 câmaras cíveis e aumentando o número de desembargadores, tá? E aí, hoje nós temos 8 câmaras, certo? Câmaras, tá? Câmaras. Câmera é de tirar foto. Então, 8 câmaras, não errem isso na prova, pela hóstia consagrada. Então, nós temos 8 câmaras, sendo 6 cíveis e 2 criminais. Cada uma composta por 5 desembargadores. Aline, a conta não fecha. 5 vezes 8 dá 40. Sim, mas o presidente e o corregedor não integram câmaras. Quando eu sou eleita presidente, eu saio da minha câmara e vou para a presidência. Quando eu sou eleito corregedor, eu saio da minha câmara e vou para a corregedoria, certo? Não há acumulação de funções de desembargador, a função própria de desembargador de julgar, de processar e julgar, com as funções de presidente e corregedor. Isso não se aplica ao vice, não se aplica aos ouvidores, certo? Então, o vice-presidente, ele continua exercendo a sua função lá na Câmara, a sua função própria de desembargador, julgar. Mas o presidente e o corregedor são afastados das suas atribuições ordinárias, né, de desembargador e voltam exclusivamente para as atividades da presidência ou da corregedoria. Porque são muitos trabalhos, gente. É muito, muito puxado. Então, assim, não conseguiriam acumular as 2 funções. Então, o nosso presidente, ele era da 2ª Câmara Civil, saiu da 2ª Câmara Civil e foi para a presidência. O nosso corregedor, o desembargador Nicomedes, ele era da 1ª Câmara Criminal. Saiu da 1ª Câmara Criminal, foi para a corregedoria. E aí, aqueles anteriores, certo? O antigo presidente foi para a vaga do atual presidente lá na 2ª Câmara Civil. Sacaram? O antigo corregedor saiu da corregedoria e foi para a vaga do desembargador Nicomedes lá na 1ª Criminal. Então, quando eu tenho essas mudanças,
O presidente e o corregedor, eles saem das câmaras, vão, respectivamente, para a presidência e corregedoria, e o que era presidente ocupa a vaga na Câmara, onde ficou vago ali pela eleição do novo presidente, e a vaga do corregedor, que ficou vaga pela eleição do novo corregedor, vai ser ocupada pelo antigo corregedor. E aí tem, às vezes, fala assim, mas Aline, vamos supor, o desembargador Nicomedes era do crime. Vamos supor que o antigo corregedor era civil, né? E aí? Aí ele vai. Nós não temos como falar assim, olha, você vai só para uma Câmara Civil, você vai só para uma Câmara Criminal. Você é desembargador, você vai ocupar a vaga que estiver disponível. Lógico, depois é possível que seja feita permutas, tá? Olha, eu gosto do crime, eu gosto da área criminal. Alguém quer fazer permuta? E aí eles entram ali em acordo entre si. Mas na prova, gente, vocês têm que pensar, vocês não têm que se preocupar com isso, tá? Vocês têm que pensar que são 42 desembargadores, 40 estão nas câmaras, 2 estão fora. Um na corregedoria, 1 na presidência. Vice-presidente, ouvidor e vice-ouvidor não saem das câmaras para exercício dessas novas funções. Eles cumulam. Okay? Eles não ficam fora das câmaras. E aí, quando há vacância desses cargos nas câmaras, o que acontece? Aquele que era o ex-presidente ocupa a vaga do atual e aquele que é o ex-corregedor ocupa a vaga do atual. Tranquilo? Vão acertar, vão gabaritar a prova aí nesse aspecto, tá? Nós temos aqui, falando ainda sobre a questão da estrutura do tribunal, o nosso decano, quem que é o decano, pessoal? É o desembargador mais antigo, não é o desembargador mais velho de idade, tá? É aquele que está há mais tempo empossado como desembargador. E nosso decano, né, é a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Então, a desembargadora Beatriz é a desembargadora mais antiga dentro do tribunal atualmente. Ela é a mais velha de idade? Não. Ao contrário, tem muitos outros, né, que são mais velhos que ela aqui na questão de idade, que já estão próximos de se aposentarem pelaquela compulsória. O que é aposentadoria compulsória? Quando você aposenta pelo limite de idade. Quando você atinge 75 anos, você tem que automaticamente ser aposentado. Ah, mas eu não quero, eu quero continuar. Não pode, tá? Querer não é poder, e a lei determina que, a lei até era de 70 anos, aí houve a alteração, é uma lei federal para todos os órgãos aí do Poder Judiciário, alterando aí essas aposentadorias compulsórias de 70 para 75 anos. Então, nós temos vários desembargadores com 72, com 73, né? E a desembargadora Beatriz, eu não sei a idade dela, né? Até pela indelicadeza de perguntar, mas ela está longe ainda de ter os seus 75. Então, quando a gente fala em decano, é o mais antigo dentro do tribunal como empossado, tá? Não é o mais antigo de idade. E o último desembargador empossado, recentemente, aí agora, foi o desembargador Eudélcio Machado Fagundes. Então, nós temos a mais antiga desembargadora Beatriz e o mais recente desembargador Eudélcio. Tá? Eu acredito que até a prova de vocês não haverá mudança nisso aí. Mas pode acontecer alguma fatalidade aí, alguma coisa, que pode haver alguma substituição nesse sentido. Se houver, fiquem atentos, tá? A partir de hoje, vocês estão começando a estudar regimento interno tribunal, vocês estão se preparando para o concurso tribunal, fiquem atentos às notícias do tribunal, certo? Ah, o desembargador fulano aposentou. Ah, então se ele aposentou, então vamos supor que a desembargadora Beatriz resolva aposentar voluntariamente. Então, se ela aposenta, ela vai continuar sendo decano? Não. Quem vai ser o decano? Desembargador Leobino, que é o segundo mais antigo. Se vocês entrarem no site do tribunal, lá na parte de composição, você vai lá em Tribunal Pleno.
E ali tem todas as fotos dos desembargadores pela ordem de antiguidade. E aí vocês verão lá quais são os mais antigos, né, a história de cada um, isso aí por quem tiver a curiosidade de verificar, tá bom? Bom, o ingresso de membro da magistratura será em vagas de merecimento ou de carreira. Pessoal, aí nós temos algumas situações aqui. Para o acesso ao Tribunal de Justiça, para membros da magistratura, eles vão por vagas alternadas, de merecimento ou antiguidade, tá? Então, vamos supor que a minha vaga, eu sou desembargadora, a minha vaga é de merecimento. Se eu morro ou se eu aposento, pode vir alguém, subir alguém do primeiro grau por antiguidade? Não, a minha vaga é merecimento. Então, tem que escolher alguém por merecimento. Se a minha vaga é de antiguidade, pode subir alguém por merecimento? Não. Então, as vagas de antiguidade são para antiguidade e as vagas de merecimento para merecimento, como o próprio nome diz. Então, eu não posso trocar, certo? Então, às vezes a gente fala assim, lá internamente, desembargador fulano aposentou. Mas a vaga dele era merecimento ou era antiguidade? Era antiguidade. Não, então, na lista de antiguidade tem, o próximo vai ser o desembargador fulano. A vaga era de merecimento. Então, na lista de merecimento, os próximos são os que já estão ali em segundo grau, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos juízes pinguim, né? Eles odeiam esse termo, mas tem até tinha lá no corredor, na sala deles tinha até um desenho, alguém fez uma graça lá e ficou com os pinguins, a salinha dos pinguins. Mas não é pinguim, tá, gente? Seria só o nome, uma gracinha que alguém fez e pegou. O nome é juiz substituto em segundo grau. Tá? Eles vêm como juiz substituto. O último que foi empossado como juiz substituto em segundo grau foi o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo da Silveira foi o último empossado como juiz em segundo grau. A antepenúltima, se não me engano, foi a doutora Camila. Mas isso não faz diferença. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a promoção, o acesso à vaga de desembargador, ela vem da magistratura, certo? Da magistratura por ordem de merecimento ou antiguidade, e vem pelo quinto constitucional. O quinto constitucional vai estar previsto lá onde está, quinto constitucional, onde está previsto a Constituição. Né? A própria Constituição traz aí que os tribunais serão compostos por 1/5 de seus membros por vagas da OAB, por pessoas indicadas da OAB ou do Ministério Público. E aí, se eu tenho, vamos supor, são 6 vagas. Então, no meu quinto lá dá um número par. Então, 3 para a OAB, 3 para o Ministério Público. O meu quinto lá dá 5 vagas. Então, aí as vagas serão alternadas. Uma entra a OAB, o outro entra o Ministério Público. Um entra a OAB, o outro Ministério Público. Okay? Mas o acesso é magistratura de carreira, vagas de merecimento e antiguidade, quinto constitucional, OAB e Ministério Público. Aí, você fala assim, advogado, PGE, advogado da União pode ser desembargador? Pode, desde que ele saia, né? É o que aconteceu com o nosso último membro da OAB, desembargador Anderson Máximo, que ele era da PGE, certo? Ele era da PGE, aí depois ele foi para a Casa Civil, e aí ele era procurador de Estado, e ali, como procurador de Estado, ele é o quê? Ele é advogado. E aí a OAB fez a lista, montou ali a lista sextupla, mandou para o tribunal escolheu os 3, né, fez a lista tríplice e mandou para o governador, e o governador escolheu. Então, ele era da Procuradoria-Geral do Estado. Então, não necessariamente precisa ser o advogado próprio. Pode ser um defensor público, pode ser um procurador de Estado, certo? Mas tem que vir da advocacia, tem que ser indicado pela OAB. Ok? Pessoal, meu tempo, então, fechou. Meu tempo aqui no meu bloco está fechando.
Eu vou encerrar esse bloco e volto com vocês para a gente continuar falando da composição do Tribunal de Justiça.